Muito bem. Vamos ver o que Joana nos tem a dizer a respeito da crueldade. Psicogênese da crueldade. Psicogênese da crueldade. Na raiz da crueldade, inicia ela, existe um transtorno profundo da personalidade. Essa alienação perversa origina-se em conduta criminosa vivenciada em existência pretérita, quando o espírito, sentindo-se injustiçado por não entender as leis de equilíbrio que vigem no cosmo, tomou a adaga da falsa justiça e desforçou-se de quem acreditou ser responsável pela sua desdita. Aqui Joana já traz a figura do Espírito Eterno. Possivelmente o crime não foi desvelado, ficando no agressor as marcas do sentimento perverso que ora ressumam em crueldade. Não consumou, mas ficou retido o sentimento perverso. Também é provável que a justiça haja descoberto o homicida e tenha-o levado ao tribunal para prestar contas à sociedade, após o que lhe foi aplicada a punição compatível conforme os cânones legais. Nada obstante, em vez de o calceta utilizar-se da corrigenda para o refazimento emocional, descambou pelos sombrios corredores da revolta e na convivência com outros companheiros igualmente desditosos, introjetou o veneno do ódio, mas infelicitando-se. Na atualidade, encontram-se-lhe assinaladas na conduta as reações de mágoa e de vingança contra a humanidade, que passou a detestar. O indivíduo não conseguiu concluir ativa e efetivamente a sua crueldade, ele se volta contra a humanidade. Convidado ao renascimento, imprimiu nos tecidos sutis do cérebro as impressões grotescas que lhe influenciam as conexões neuronais, dando lugar a uma personalidade alienada, insensível e odienta. Em face da lei de causa e efeito, renasceu em um lar desagregado, a fim de experimentar os efeitos infelizes das suas ações nefastas, padecendo a injunção de sofrimentos impostos pela mãe enferma ou alcoólica, do pai desarvorado e destituído de compaixão, que lhe aplicaram injustificadas punições ou o expulsaram do lar, atirando-o na voragem das ruas infectas e sombrias da criminalidade. Isto é real. Isto é real. Sob outro aspecto, num ambiente mais róseo, econômica e moralmente, desenvolveu a inveja e a amargura, não conseguindo superar a inferioridade espiritual que o precipitou novamente nos desvãos da perversidade, cultivando desdém contra as demais criaturas, desejando crivá-las de espículos dolorosos. Em alguns quadros da esquizofrenia, encontramos o paciente perverso que é totalmente destituído de sentimento de culpa ou de consciência de dever, mantendo-se impassível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. Com imensa capacidade de dissimular os sentimentos, pode manter-se e conduzir-se de maneira afável quanto gentil,
assumindo uma personificação saudável para logo expressar-se na sua realidade cruel, quando maltrata e predispõe-se a dizimar aquele contra quem volta o temperamento doentio. A ausência de amor real, especialmente procedente da genitora, produziu-lhe desvios emocionais em face do cérebro padecer a escassez de progesterona e serotonina que lhe alteram a formação saudável, desarmonizando-lhe as sinapses. Eis porque normalmente o criminoso rude e cruel é fruto de uma convivência infeliz com a mãe desnaturada que não teve condições de amar ou atender o filhinho, aplicando-lhe sovas contínuas, agredindo-o com expressões danosas, desenvolvendo nele a capacidade de odiá-la, que se refletiu na sociedade, que ao enfermo emocional também parece culpada pelos sofrimentos experimentados. Ele transfere para a sociedade. Não teve da mãe, joga para a sociedade. Toda vez quando agride, ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente está fazendo-o à mãe ou ao pai, detestados, que pretende destruir. Ele projeta, é a projeção da sombra. De alguma forma, essa é a história de criminosos seriais, de bandidos profissionais remunerados para o crime, que apresentam altíssimo índice de crueldade sem que se deem conta do estado em que se encontram. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos, e mais remotamente à sociedade, a qual não se sentem vinculados. Em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em face de preconceitos e injustiças que lhes são impostos pode desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão, que lhes tornam o fardo ainda mais afligente. Na amargura que as domina, surgem crises de arrependimento e muitas vezes formulam propósitos de renovação que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. A crueldade é morbo terrível que ainda assola muitas emoções. Veja que situação complexa que se torna a criatura humana, que não teve informações equilibradas, provenientes de uma família completamente desestruturada, uma família que não teve equilíbrio da parte da mãe, da parte do pai, projetando na criança uma série de distúrbios psíquicos, levando a criança à má formação. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente jogar toda essa informação recebida, mal recebida, na sociedade. Quando ocorre do indivíduo se consorciar uma vida matrimonial, ele vai ter o quê? Vai ter desalinho. Não vai conseguir manter um equilíbrio saudável entre ele com a sua consorte. Infelizmente. Por isso que quando nós observamos
analisamos, a gente vê os noticiários, a própria Joana falou, os criminosos seriais, são criaturas de Deus desestruturadas. Famílias completamente dissociadas, que não tiveram raiz de base para fornecer segurança para a criança, para o adolescente. Aí o que vem? Vem as bengalas. Quais seriam elas? Bengalas, você fala? O álcool, o tabaco, as substâncias psicoativas. Quantos casos nós atendemos nos grupos de apoio que nós fizemos parte, de jovens que traziam para o grupo, quando nós fazíamos a reunião, e lá nós tínhamos o momento do desabafo, as dores que eles passaram em contato com a família. Famílias desestruturadas, não conseguiram dar aos seus filhos meios e recursos para que eles saíssem bem na vida. Infelizmente, não é? Por isso nós vamos culpar? Não, nós não devemos culpar absolutamente ninguém. Isso são resultado da má formação, vem derrubando em dominó. Derruba um, derruba o outro, assim vai embora. Voltaremos.